Gostaria de convidar todos os irmãos para que fiquem de joelhos para pedirmos a ajuda e a compreensão do seu Santo Espírito. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é conosco. Te agradecemos porque o Senhor está aqui. O Senhor ama habitar no meio de suas criaturas. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nesse momento o Senhor se faz presente. É um hóspede em nosso meio. E queremos te pedir, ó Pai, que ao ser pronunciado o pão da vida, que as pessoas possam abrir o coração para aceitar, Senhor, e ser saciado com a Tua palavra. Nesse momento que o eu seja crucificado e que Cristo possa falar através de mim para os nossos corações, que há tanto tempo o Senhor procura efetuar a Tua verdade. São estas bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus, desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Eu gostaria de ler com vocês o texto que vai ser discorrido durante todo o sermão, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. É um texto que a maioria das pessoas conhecem, porém, poucos de nós compreendemos a profundidade deste verso. Nós iremos esmiuçar este verso ao longo do estudo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo. A pergunta que eu faço para vocês, eu gosto de fazer pergunta. Isso tem se tornado uma realidade nas nossas vidas? O que é Cristo viver em mim? O que é Cristo viver em nós? O que isso implica na minha vida? Nós iremos ver ao longo do estudo. E a vida que agora vivo na carne, que vida é essa que Paulo está se tratando? A vida de Cristo. Mas de que forma a vida de Cristo pode habitar em mim? Ou de que forma essa vida pode ser a minha vida, pode se tornar a minha vida? E a vida que agora vivo na carne, aí ele vai explicar agora a forma. Vivo-a pela fé. A única maneira de termos a vida de Cristo é pela fé. Vamos entender este verso como uma criança, de uma forma simples. Eu gostaria de falar a vocês de uma forma simples, para que todos nós pudéssemos entender o que Paulo está querendo nos dizer. Eu vivo agora esta vida pela fé. Só que para essa vida viver em mim, o que precisa acontecer? Ser crucificado com Cristo. O maior problema da humanidade é querer viver a vida de Cristo com a sua própria vida. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não existe. Ou você vive a sua vida, ou você vive a vida de Cristo. E para Cristo viver em você, para Cristo viver em nós, a esperança da glória, o que precisa acontecer? Precisa haver uma conversão. E nós iremos entender mais no espírito de profecia o que implica a esta conversão. Vamos terminar de ler o verso de Gálatas 2:20. Vivo-a pela fé do Filho
de Deus. Então agora a fé que Paulo tinha já não era mais a dele, porque a nossa fé é uma fé presunçosa. Agora a fé que Paulo tem é a fé de Cristo. E vai ser a mesma fé quando em Apocalipse 14, versículo 12, é apresentado a igreja, é apresentado o povo de Deus, a última geração, todas as pessoas que viveram aqui neste mundo, vai nos apresentar como tendo a fé de Jesus. E é esta fé que vai nos habilitar a passar todos os eventos finais. É esta fé é quem vai nos dar a vitória sobre todo o pecado. Porque aquela mesma fé que habitou na vida de Cristo durante 30 anos, quando eu a recebo-a, e a única maneira de receber lá é pela fé. Essa é a única maneira. É pela fé. É a única maneira de receber Cristo é pela fé. A única maneira de ver Cristo é pela fé. E é isso que nós precisamos entender. Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Paulo entendeu isso, que eu acabei de falar para vocês no começo. O constrangimento que deve ter ao olhar para a cruz. Paulo, nesse verso, só esse verso aqui, nós passaríamos o dia todo falando deste verso. Paulo entendeu o qual me amou e se entregou a si mesmo. No texto diz aí, e se entregou a si mesmo por nós ou por mim? Paulo entendeu que quando Cristo estava lá na cruz, ele estava pensando em Paulo. Quando Cristo estava lá na cruz, ele estava pensando na Yuná, no Nonato, de forma individual. Esse é o grande amor de Deus. Réveillon de Herald, 30/7/1901, Ellen White diz: ninguém pode entrar na cidade de Deus se não tiver um conhecimento da genuína conversão. Na verdadeira conversão, a alma nasce de novo. Um novo espírito toma posse do templo da alma. Começa uma nova vida. Cristo é revelado no caráter. Mensagens Escolhidas, volume 2, 117, primeiro parágrafo. A grande preocupação de toda alma, de toda pessoa, eu quero falar de maneira simples, para que todos entendam. A grande preocupação de toda pessoa deve ser: está renovado o meu coração? Está minha alma transformada? Acha-se meus pecados perdoados pela fé em Cristo? Nasci eu outra vez? Então, qual deve ser a nossa preocupação? A nossa constante preocupação. Se todos os dias nós fizéssemos isso, ao levantar e ao acordar, eu me lembro que eu li no Vida e Ensino, eu me esqueci agora a página, não me recordo, mas Ellen White disse que no começo da obra Millerita, a gente sabe que ocorreu o primeiro desapontamento em 1843 e houve o segundo desapontamento em 44. Esses desapontamentos vieram para provar a fé do povo. Porque Ellen White disse que se o povo tivesse permanecido na fé, Cristo viria. E é interessante ela contando como o povo vivia, os irmãos. Ela dizia que todos os dias, ao levantar e ao deitar, ela fazia um exame de coração. Estão os meus pecados perdoados? Como está a minha vida diante de Deus? Todos os dias. E eles só dormiam quando eles tinham a certeza
do perdão de Deus. Se todos os dias nós fizéssemos isso, com certeza, pela graça de Jesus, nossa vida estaria mudada. E é uma pergunta, é um questionamento que nós deveremos fazer a nós mesmos. Vamos falar um pouco mais sobre o novo nascimento. O novo nascimento consiste em quê? Um melhoramento da antiga natureza? É um remendo que Deus faz? Ele remenda um pano novo com um pano velho? Ele mistura um vinho novo com um vinho velho? Ou coloca um vinho novo em odres velhos? Não. Tudo isso da palavra de Deus são detalhes que nós precisamos nos atentar, porque são para nós mesmos. 271 do Desejar de Todas as Nações, Ellen White diz que todas as promessas, todas as orações, tudo que está escrito na Bíblia é para mim de forma individual. Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Agora, como ele é de novo gerado? Vamos ver. Vamos voltar novamente o texto, que alguns irmãos encontraram agora. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Como nós somos gerados? Como uma semente é gerada. Ou como uma semente foi gerada. Agora eu pergunto para vocês, no princípio de tudo, como uma semente foi gerada? Pela palavra de Deus. Então o novo nascimento, a mudança de natureza, se dá pela palavra de Deus. Se dá pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus viva em mim. Se a palavra de Deus... Irmãos, vamos ser sinceros. Será se de fato nós cremos em Deus? Será se de fato nós acreditamos que há um Deus que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, que pode suprir todas as nossas necessidades, dificuldades, que é o Todo-Poderoso? Será se nós acreditamos de fato? Vamos fazer um exame em nossos corações. Será se nós estamos vivendo uma vida cristã como se Cristo vivesse? Porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, que Cristo estava ali com toda aquela sabedoria, com toda aquela paciência, mansidão, com todos os frutos do Espírito. Quando a gente, é natural do homem olhar para a Bíblia há 2000 anos, ou há 3, há 4000 anos atrás. Mas é difícil para nós crermos que Cristo, Ele vive, que Ele está tão perto de nós, que sequer nós não imaginamos. Então o nosso cristianismo, ele é seco, ele é morto por isso. Porque nós cremos em um Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Não basta apenas crer em Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Basta crer que este mesmo Jesus morreu, ressuscitou e hoje vive. Amém. Aleluia. Amém. As palavras, quem foi que falou aqui ainda agora que as palavras são espírito de vida? As palavras de Jesus têm vida. Como nós estamos vendo aqui nesse texto de 1 Pedro 1,23, que nós somos, a única condição para sermos de novo gerados é pela palavra de Deus. Porque isso se deu no princípio. No princípio de todas as coisas. Deus falou, e o que foi que aconteceu? A terra disse, não, Senhor, eu não quero. O que foi que ocorreu? Tudo se fez.
Tudo se fez. Mas a pergunta é, Deus nos já falou que já nos deu um novo coração? E por que esse coração ainda não foi revelado em minha vida? Sabe por quê? O problema não está em Deus. O problema está que eu ainda não creio. Esse é o problema. É a chave de tudo, irmãos. É simples. E que permanece, a palavra dele não é apenas viva, mas ela permanece para sempre, irmãos. O que ele falou até hoje tem vida. Se ele disse para o paralítico, anda. Se ele disse ser perfeito, logo se fez. Falou e logo se fez. É isso que nós precisamos entender. Desejado de todas as nações, 111, quarto parágrafo. Esse texto é maravilhoso. Por natureza, o coração é mau. E quem do imundo tirará o puro? Uma pergunta, né? Ninguém. Jó 14, 4. Invenção humana alguma pode encontrar o remédio para a alma pecadora. Nada do que a gente fizer. Claro, sem Cristo, destituído, né, de sua justiça, o homem em si, como diz Ellen White, invenção humana alguma pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 7. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras em observar a lei está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga. Ah, eu já melhorei, foi muito. Não. Mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado. E uma vida toda nova em Cristo. Essa mudança, agora que existe uma condição única, só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. É grande demais esta promessa. Não é eu chegar e dizer assim, Jonathan, eu já melhorei, foi muito. Eu era assim. Não é um melhoramento, mas é uma mudança por completo. Agora eu pergunto para vocês, quando a gente olha para nós mesmos, somos tão miseráveis, coração tão egoísta, somos tão ruins, Senhor. Por que somos assim, né? Muitas vezes perguntamos a Deus. Quando você olha para você mesmo, você tem esperança ou desânimo? Desânimo. Você tem desânimo. Porque você contempla você mesmo. Você sabe que você não consegue. O homem de Romanos 7 ainda vive em você. O bem que eu quero, esse eu não faço, Senhor. Senhor, eu não queria ter falado aquilo. Eu não queria ter feito isso. Eu já te falei tantas vezes, Senhor, me ajude, me ajude. Nós iremos entender ao longo da palestra que muitos de nós estamos ainda vivendo a vida da carne, não a vida do Espírito. E quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, eu vou resumir só um milagre. Para mudar a nossa vida, irmãos, só um milagre. É verdade ou não é, irmãos? Só um milagre. Só um milagre para mudar as nossas vidas.
Nós somos egoístas, avarentos, presunçosos, adúlteros, malfeitores, orgulhosos. Irmãos, para mudar uma natureza dessa, tem que ser algo que venha do alto. É só um milagre. É só um milagre para mudar essa natureza. Vamos continuar. Eu vou citar algumas passagens bíblicas, mas para não delongar muito, vocês podem anotar, tá? Entre os quais todos nós também, Paulo dizendo, olha aqui, irmãos, vamos prestar bem atenção. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Essa palavra antes, ela remonta futuro, presente ou passado. Agora nós iremos ver, no próximo texto, se nós estamos vivendo este verso no passado, no presente. Continua. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, fazendo passado. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos no passado. E éramos, passado, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3. Porque também nós éramos, passado, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Ele coloca tudo no passado. Agora eu pergunto para você de forma individual, esse texto está no seu passado ou no seu presente? Nós odiamos uns aos outros, porque se nós odiamos, esse texto está no nosso presente, não no nosso passado. Mas Deus é tão bom que nós poderemos rogar essas promessas. Poderemos crer que nós também éramos. E imediatamente Ele nos dá os 33 anos de Cristo, é imputado naquele momento em nossa vida. Os 33 anos de Cristo. Isso é justificação pela fé. Fé pela qual eu vivo, página 135. A conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. Não é apreciado. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno, amante do pecado, e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo. Os encantos de sua graça e a excelência de Deus, de maneira que a alma seja possuída de amor divino e fique cativa dos mistérios celestes. É interessante que antes de recebermos a justificação, Jesus Cristo, por intermédio do seu amor e da sua graça, Ele nos atrai. Ele nos mostra quem nós somos. Primeiro, Ele nos mostra o seu amor, Ele nos atrai, e ao chegar até Ele, Ele nos mostra quem nós somos. E por que Ele nos mostra quem nós somos? Porque quando nós fazemos uma comparação de quem nós somos e o que Ele é, quando nós vamos a Cristo, quando Ele nos mostra a nossa real condição, que somos pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nu, que não podemos nada, nós iremos olhar para o lado, não terá ninguém para nos ajudar a justificar esta condição, mas quando a gente volta os olhos para Cristo, nós vemos, esse é o único meio. Esse é o único meio. Esse é o único meio. Ele me mostra o seu amor. Ao chegar perto dele, ele me mostra quem eu sou, que é para eu poder ver como eu sou de fato. E vai ter apenas uma única solução para o meu problema. Cristo e a sua justiça. Queridos,
Como nós estamos diante de Deus? Será que o nosso eu ainda está vivo? Porque se ele está morto, nós iremos ver aqui ao decorrer da palestra, ele não comete algo, muitas coisas que cometemos durante o dia a dia. Vamos lá. É interessante, é que como Deus ele vai conduzindo a mente. Eu fiz esse sermão lá no IES Vida, antes do Cameron pregar, né, no IAG. E quando eu estava fazendo esse sermão, sobre a morte do eu, a conversão, Deus falou assim, Davi, faz uma comparação da morte física e a morte do eu. E eu fiz, né? Como está aqui nos slides. E eu preguei. E depois eu vi o Cameron pregar. Amém. Quando eu vi ele pregar, eu fiquei tão feliz que eu disse assim, Senhor, as mentes, elas se encaixam. As mentes, elas, é como se fosse um quebra-cabeça, elas começam a se encaixar. É o mesmo pensamento. Deus vai dando a luz para um aqui, para outro ali, e as coisas vão se juntando, de forma que eu falo a mesma língua que você sem habitar no teu país. Amém. Isso é um milagre. Como é que eu vou falar inglês habitando no Brasil, sem estudar, sem nada? É um milagre de Deus. Eclesiastes 9, 5 e 6 tem uma lição muito interessante para nós. Vamos abrir lá em Eclesiastes 9, 5 e 6. Nove, acho que é um texto que é muito conhecido para quem já deu muito estudo bíblico. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão, mas os mortos sabem alguma coisa? Nem tampouco terão eles, mas a sua memória fica entregue, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Se tivesse um caixão aqui, um morto, se você desse um tapa na cara de um morto, ele iria ficar ressentido com você? Ele iria revidar? O que o morto iria fazer? Pois ele não pode fazer absolutamente. Ele iria ficar com raiva? Agora eu pergunto para vocês. Um morto fala mal de alguém? Um morto fala mal do próximo? Um morto tem orgulho quando ele vê alguém pregar ali do lado dele? Ele tem orgulho? Agora eu pergunto para vocês. Um morto tem como transgredir a lei de Deus? Agora eu pergunto para vocês. Quem verte um morto? É ele ou são seus parentes? Acho que vocês estão me entendendo agora onde eu quero chegar. Um morto não pode fazer absolutamente nada. Um morto não pode fazer absolutamente nada. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 425, primeiro parágrafo. A serva do Senhor diz: repetidamente você diz, não posso dominar meu temperamento, preciso falar, vou falar. Falta-lhe em verdade para você um espírito humilde e manso. O eu está bem vivo em você. Olha o que ela diz. Sabe por que a gente revida? Sabe por que a gente não gosta de sofrer injustamente? Enquanto lá em 1 Pedro 2,19,
A Bíblia diz que é agradável a Deus que nós soframos injustamente. Vocês sabem o que é sofrer injustamente? Padecer injustiça? Poucos sabem o que é isso. Sofrer, padecer injustamente. Se alguém me fez alguma coisa, eu preciso revidar. Se alguém falou mal de mim, eu preciso revidar. E outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, eu vou só abrir um parênteses. Quando a gente lê aquele texto de Mateus capítulo 5, eu me esqueci o verso agora, quando diz assim, ó, vai até o teu irmão. O que é que o texto continua dizendo? Reconcilia-te com teu irmão. Eu passei a minha vida toda entendendo que esse texto, ele é muito profundo, ele é mais profundo do que nós pensamos. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Eu queria a versão King James. Deixa eu ver aqui como é que está na minha versão. Mateus capítulo 5. Nós sempre aprendemos que esse texto quer dizer o seguinte, que eu fiz alguma coisa para o meu irmão e antes de eu ir pregar e fazer alguma oferta no altar, eu tenho que ir lá me reconciliar com o irmão. Não é isso que a gente aprende? Agora vamos ver o que o texto quer nos dizer de fato e de verdade. Olha aí, versículo 23. Porquanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você ter algo contra o teu irmão. É você, por exemplo, eu fiz algo contra o irmão Chicó. O irmão Chicó sabe que eu fiz algo contra ele. E quando ele for oferecer a oferta dele no altar, o que ele deve se lembrar? Davi está perdido. Ele fez algo. Ele ainda não pediu perdão para mim. Ele ainda não se reconciliou com Deus. Ele ainda não veio, não confessou. O que deve brotar do nosso coração? Mesmo eu sendo o certo da história, eu devo ir até o irmão Chicó. Dizer assim, irmão Chicó, vamos resolver o nosso problema. A gente aprende que nesse texto a gente tem que pedir perdão para aquela pessoa que a gente magoou. Mas na verdade não. Aqui diz que a gente tem que ir mesmo sendo magoado. Vocês conseguiram entender o texto agora? Porque o texto diz assim, ó, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu vou pregar, o Jonas tem alguma coisa contra mim. Eu vou lá no Jonas. Jonas, vamos resolver o nosso problema da melhor forma possível. Vamos fazer uma oração. Porque eu te amo, eu quero que você seja salvo. Isso se resume em apenas um verso. Deus veio até nós, mesmo nós ainda sendo o errado da história. Agora, quando Cristo habita em mim, se Ele fez tal atitude, o que eu vou fazer? Tal atitude que Ele fez. Se Ele veio até mim, mesmo eu sendo pecador, eu vou até meu irmão, mesmo ele sendo o pecador da história. Isso é viver a vida de Cristo. Isso é Cristo em vós. Então vamos continuar o texto que a irmã citou de Testemunho 2 para a igreja, 425. O eu está bem vivo. Falta-lhe, em verdade, um espírito humilde e manso. O eu está bem vivo. E você monta a guarda continuamente para preservá-lo. É como eu dei um exemplo lá no dia que a gente fez que a gente começou a abordar sobre o assunto do livro. Eu disse que o eu ele é um animal de estimação nosso. A gente carinha ele, a gente não quer que ninguém fale mal dele. Porque quando alguém fala mal da gente, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Ali é o nosso eu, irmãos. Ali é o nosso eu que fica daquela forma. Tá entendendo?
Então, o nosso eu, quando alguém fala mal do nosso eu, ele é um cachorrinho de estimação. Quando alguém fala mal do nosso eu, a gente ou não fala mal do meu bichinho, não fala mal dele. Sendo que, na verdade, nós deveríamos destruí-lo. Destruir o nosso eu. Mas a gente monta a guarda para o nosso eu. A gente alimenta ele. A gente justifica ele. Quando algum irmão vem nos ajudar com alguma correção, a gente se justifica. É o nosso eu. Porque não há desculpa para o pecado. Você está justificando o seu eu. Justificando o seu eu. Eu fiz isso porque Samuel demorou, né? Que Saul fez. Você monta a guarda continuamente para preservá-lo da humilhação e do insulto. Olha aqui, irmãos, vamos olhar para os detalhes. Olha aqui o que diz aqui no detalhe. Ó. Você monta a guarda continuamente para preservá-lo da humilhação e do insulto. Não é isso que nós fazemos quando somos insultados, quando somos humilhados? A gente protege o nosso eu. Não. Eu te abraço, meu eu quero te ter aqui, bem vivo. Nas nossas ações, porque o que vale não é as ações. Diz o apóstolo Paulo, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Deus. Aqueles que morreram para o eu não reagirão prontamente a tudo o que os possa irritar. Homens mortos não podem sentir. E se você sente ressentimento, aí Ellen White diz, você não está morto, você está vivíssimo. Se estivesse e a sua vida estivesse escondida em Cristo, as 1000 coisas que você agora nota e que o afligem serão passados por alto, como indignas de atenção. Então, entenderiam as coisas eternas e estariam em cima das insignificantes coisas desta vida. Jesus, quando injuriado, quando maltratado, não revidava. O qual, quando injuriava, não injuriava. Agora aqui é o ponto de tudo, ponto-chave. Percebam que quando Cristo era humilhado, maltratado, qual era a sua ação? Ele não humilhava. Cristo, ele é apenas um exemplo para mim? Cristo não é um exemplo para mim apenas. A vida de Cristo não é apenas um exemplo para mim, mas pela fé é toda a vida do Filho de Adão. A vida de Cristo é a nossa vida. Paulo diz escondidos em Cristo. Se a vida de Cristo se manifestar em mim, tem que se manifestar quando eu estiver bem morto, não é verdade? Quando a vida de Cristo se manifestar em mim, o que vai acontecer? Quando eu ser insultado? Eu vou chorar pelas almas, pelo irmão que pecou contra mim. Eu não vou ficar ressentido. O homem consegue isso? Vamos ser sinceros. O homem consegue? Aí Paulo lhe resume, Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a nossa única esperança. Nós precisamos gritar, igual Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Eu não consigo. Romanos 6,6. Cristo pode me libertar do corpo desta morte. Eu acredito que está dando para os irmãos entenderem. Cristo nos liberta. É o único que pode nos libertar do corpo desta morte. E continua o texto. Quando a crueldade do homem lhe infligia penosos açoites e ferimentos, ele não ameaçava, mas entregava àquele que julga justamente. Agora ela diz, que sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Cristo pôs a sua vida como nosso padrão
e desonrá-lo-emos quando nos tornamos ofendidos por qualquer desfeita e estamos prontos a ressentir-nos de toda ofensa, suposta ou real. Não é evidência de nobreza da mente estar preparada para defender-se, para preservar a própria dignidade. Seria melhor sofrermos injustamente uma centena de vezes do que ferir alguém pela retaliação ou por dar vazão à ira. Então seria 1000 vezes sofrermos, seria 1000 vezes sofrermos centenas de vezes do que ferir alguém. Irmãos, se isso não mexe com você, se isso não te constrange, agora eu entendo. Porque Paulo diz, 1 Coríntios 15, 31, eu protesto que a cada dia, se a cada dia Paulo morre, quem vive nele? Gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo nosso Senhor. Tem uma frase de Lutero, que eu nunca tirei esta frase, desde quando eu a ouvi, da mente. Eu não sei se eu vou citar direito, mas aqueles que souberem da frase na íntegra me corrigem. Ele diz assim, ó, no meu batismo, eu achava que o meu eu iria morrer. Mas eu descobri que o miserável sabe nadar e preciso matá-lo afogado todos os dias. O nosso eu sabe nadar e muito bem. E muitas vezes, ao invés de afogarmos o nosso eu, ele que nos afoga. Protesto que a cada dia morro. Cristo quer nos dar uma nova mente, é uma promessa isso. Ele quer nos dar uma nova natureza. Uma nova natureza, quando a palavra de Deus nos diz isso, é uma nova mente. Ele quer nos dar uma nova mente. Irmãos, esta promessa é real para mim ou não? Ele quer me dar. Vamos ler esse texto de uma maneira simples. Cristo vai me dar uma nova mente. Se ele vai me dar uma nova mente, logo vai ser diferente da minha mente egoísta, logo vai ser diferente da minha mente adúltera, logo vai ser diferente da minha mente presunçosa. Mas ele não quer nos dar qualquer mente. Ele quer nos dar a sua mente. 1 Coríntios 2,14. Por que muitas pessoas não têm compreendido isso? A quem pertence a mente natural? 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Quanto tempo eu ainda tenho? Vamos lá. A quem pertence a mente natural? 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas de Deus não é de um dia para o outro, né? Não é uma coisa fácil de ser discernida, mas ela é discernida espiritualmente. Então quando você buscar a Deus, Senhor, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo o que as pessoas querem dizer, eu não estou entendendo, Senhor. Quando você buscar a Deus, orar, jejuar, Ele vai te revelar, porque as coisas são compreendidas espiritualmente. Porque muitas vezes a gente não entende as coisas de Deus. No começo ela parece loucura, não, isso está errado. Mas depois, quando a gente se dispõe a entender, ora, busca, irá ser discernido.
Jones, na mensagem do terceiro anjo, 169, terceiro parágrafo, ele diz assim: que mente se encontra em nós? É uma pergunta que ele está fazendo. A mente controlada pelo eu? O que essa mente faz? Ela exalta o eu. Antes de mais nada, que tipo de mente é essa que temos? Uma pergunta. A mente natural. O ser humano tem uma mente natural. E ele precisa de uma outra mente. Ele precisa ter a mente que estava em Cristo. Mas essa mente que está em Cristo só pode esvaziar do eu a pessoa em que tal mente habita. Assim, considerando que temos uma mente natural e precisamos ter outra no lugar dessa, considerando que essa outra mente esvazia do eu a pessoa que a tem, não podemos concluir, inevitavelmente, que nossa mente natural não passa de uma mente cheia do eu? Agora, o texto vai começando a clarear mais. A mente carnal é a mente natural. E de quem é essa mente natural? A mente natural, Jones diz, é a mente de Satanás, cuja mente é egocêntrica. Assim é a mente de Satanás. Eu pergunto, nós temos a mente de Cristo? Pois se não tivermos a mente de Cristo, logo que mente teremos? A mente de Satanás. Uma mente egocêntrica. Mas Deus é grandioso e nós precisamos rogar por essas promessas. E essas promessas que se encontram na sua palavra, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, talvez vocês ainda não viram esse texto desta forma, mas o que é boa, o que é santa e o que é justa? Vamos lá. Para que experimenteis, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus promete nos dar uma nova mente. Ontem a Roberta falou sobre a liberdade do pecado. E eu fiquei pensando, hoje até conversei com o irmão Mendes, né? Eu fiquei pensando que se Jesus Cristo, uma suposição, tá? Se Jesus Cristo tivesse pecado, o que iria acontecer? Ellen White, ela deixa claro no Desejado de Todas as Nações o que iria acontecer. O que iria acontecer? Não só isso. Tanto nós como ele seria escravo, certo? Ele seria escravo para todo sempre, se Jesus Cristo pecasse. Agora vamos entender aqui o raciocínio para a gente poder compreender melhor. Vamos lá. Vamos prestar atenção para a gente poder compreender o raciocínio. Se Jesus tivesse pecado, o que iria acontecer com a raça humana? Se Jesus tivesse pecado, o que iria acontecer com a raça humana e com ele? Escravo, eternamente. Agora eu pergunto para vocês. Cristo, Jesus, ele pecou ou ele venceu? Ele venceu. Se ele venceu, logo ele não é mais? Agora eu pergunto para vocês, por que nós ainda somos escravos? Porque a escravidão, o que iria acontecer? Nós iríamos ser escravos eternamente por uma condição. Se Cristo Jesus tivesse, mas ele não, logo, por que nós somos ainda escravos?
Sendo que essa escravidão iria se dar pelo pecado de Cristo, mas não se deu porque ele não pecou. Vocês entenderam meu raciocínio? Vocês entenderam o que eu quis falar? Vou resumir aqui rapidinho para vocês. Se Cristo tivesse pecado, todos nós seríamos... Mas ele não? E se ele não pecou? Senhor? E aí a pergunta, por que então que todos nós não somos livres? Por que então que todos nós não somos livres? Por quê, irmãos? Por quê? Por que então nós não somos livres? Essa pergunta fechou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos de nós temos compreendido esta palavra? Toda a palavra de Deus eu tenho entendido que ela é profunda, tão profunda. Jones fala, se não me engano, no capítulo 2 ou capítulo 3, que a palavra de Deus é infinita. É infinita, porque é a mente de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vivendo pela fé, página 65. O termo hebraico apresentado por Isaías, abertura de prisão, possui significado geral de abertura e é aplicado à abertura dos olhos cegos e dos ouvidos dos surdos. João 8:36 continua. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora nós iremos entender, verdadeiramente sereis livre. Vivendo pela fé 6:6. Jones diz, Wagner diz, verdadeiramente livre. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse verso. Irmãos, pela primeira vez quando eu li este livro, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu até tenho escrito isso na capa do livro. Na capa não, na folha branca depois da capa. Eu expressei o mesmo sentimento de Ellen White ao ler esse livro. Cada fibra do meu ser dizia amém. Meu coração, irmãos, quando eu entendi essa mensagem, faltava pular de alegria. E literalmente eu pulava de alegria. Já teve vezes que lendo o livro de Jones, Estudo sobre Fé, ou Vivendo pela Fé, eu dizia, Senhor, é isso. E eu me jogava na cama. E é tão bom chorar aos pés de Jesus. Essa mensagem, de fato, ela nos traz libertação. Ela nos traz liberdade. E ela tira uma gama de versos da palavra de Deus que ainda estava escurecido, coberto as nossas mentes. Agora olha o que ele diz, verdadeiramente livre. Imagine um pássaro que foi capturado e preso em uma gaiola. Ele anseia por liberdade, mas as grades cruéis tornam isso impossível. Então a porta é aberta para aquele pássaro. O pássaro vê a abertura da gaiola, mas ele hesita, devido a muitas vezes que é enganado em suas tentativas de obter liberdade. Então ele olha para aquela porta ali aberta e ele quer fugir, quer sair, só que por muitas vezes tentando, e por muitas decepções, ele fica. Só que o texto continua. Devido a muitas vezes que foi enganado em suas tentativas de obter liberdade, ele pula para baixo e descobre que a prisão está realmente aberta. Irmãos, olha que lindo, irmãos. Olha aqui. Ele pula para baixo e descobre verdadeiramente está aberta aquela prisão. Ele treme por um momento. Ele treme por um momento, porque ele vai sair da prisão ali agora. E ele treme por um momento.
E esse momento é de muita alegria ao pensar em liberdade. E então abre as suas asas e gira no ar com um êxtase que só pode ser conhecido por alguém que já foi cativo, por alguém que já foi preso. Verdadeiramente livre, livre como um pássaro. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Salmo 124, versículo 7. Agora o pássaro olha para a porta aberta e ele vê, de fato, é assim. De fato, a porta está aberta. E agora ele dá um pulo de alegria, bate as suas asas. Como é a sensação daquele pássaro ao sair daquela gaiola? Verdadeiramente livre, livre como um pássaro. É essa liberdade que Deus quer nos dar do pecado. Verdadeiramente livre e livre como um pássaro. Deus, ele está mais ansioso de nos dar do que a gente impedir. O mais interessado em nos salvar é Deus, tanto é que ele deu o seu filho. Se um anjo chegasse e dissesse agora para vocês, olha, é 10 mil reais a salvação. A pergunta é, quem aqui não dava? Mesmo que não tivesse. Mas saía atropelando os outros, pedindo, botava até de 100 vezes no cartão, mas compraria, não compraria? E se eu disser para vocês que é de graça? Não é preciso 10 mil. Já foi pago. Verdadeiramente livre, livre como um pássaro. E Deus, ele quer nos transformar em um outro homem. Ele quer tirar a nossa natureza velha, corrompida. E ele quer nos dar o seu caráter, o seu coração. Transformados em Cristo. 1 Samuel 10,6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ai um outro homem. Isso aqui é uma promessa, anotem. 10,6 de 1 Samuel. A Bíblia diz que eu vou me tornar um novo. Agora, Jones não, Wagner, Vivendo pela Fé, 59 a 61, ele diz assim, ó, que pensamento maravilhoso, agradável, de que o Espírito transforma em outro homem aquele que se rende à sua presença. O velho homem é pecaminoso. As lembranças desses pecados muitas vezes nos chocam. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes quer vir em nós a lembrança daqueles pecados e muitas vezes nos chocam. Não é verdade? Mesmo depois da libertação de Cristo, muitas vezes aquelas lembranças querem vir e nos chocam. Muitas vezes tem sido uma dor e vergonha para nós. Aqueles erros passados que não podemos apagar são apresentados a nós por Satanás. Quem é o nosso acusador? Satanás. E ele nos apresenta esses erros para nos desencorajar e assim dar a ele maior poder sobre a nossa natureza pecaminosa. Ele apresenta uma longa lista de pecados e eu quero que vocês tenham agora em mente esse texto, prestem bastante atenção, para vocês entenderem o quão grandioso é esse texto desse livro Vivendo pela Fé. Ele diz que Satanás vem até nós agora com suas longas listas de pecados passados. Ele vem bater agora na sua porta, com uma longa lista de pecados passados. Mas o que deveremos dizer para ele? Wagner diz, ei Satanás, esses pecados não mais nos assustam. Podemos dizer a ele, você está enganado. O homem que morava aqui e que cometeu esses pecados, hoje ele está morto. Irmãos, isso aqui é lindo demais, é maravilhoso. E eu não tenho mais nenhuma ligação com ele. E ele não pode pagar a dívida porque ele está morto. Portanto, não posso mais ser chamado para acertar as contas deste velho homem, porque ele já morreu. Esse novo homem agora que está em mim nunca pecou. E que novo homem é esse? Pois é criado em verdadeira justiça e santidade. E é mantido eternamente
novo. Quantas vezes desejamos ter a capacidade de nos livrar de nós mesmos? Não podemos. A palavra vem até nós, despojai-vos do velho homem, Efésios 4:22, e com a palavra vem o poder para despojá-lo. E o novo homem não pode pecar, porque o novo homem é a própria imagem de Deus. Amém. Irmãos, isso aqui é libertador. Satanás vem bater agora na tua porta com uma longa lista de pecados passados. Não sei aqui quem já foi cobrador, mas me lembra muito, né? Agora você chega numa casa, não, ele morreu. Por muitas vezes a gente chegava e dizia assim, não é preciso ele pagar mais nada não, porque ele já morreu. Isso não acontece? Pois o mesmo se dá conosco. Quando ele vier com essas longas listas de pecados passados, o que deveremos responder a Satanás? Esse homem não pode mais acertar a conta. Ele já morreu. E ponto final. Tendo em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Segundo esse texto, o que a mente de Cristo faz? Como ela atua? Como ela atuou nele? Ele, a si mesmo se esvaziou. Quando essa mente estiver em nós, o que ela fará ali? A mesma coisa que fez em Cristo. Ela vai nos esvaziar do nosso eu. Então, o primeiro pensamento do texto é que a mente de Cristo leva a pessoa que a tem a esvaziar-se de si mesmo. Quando essa mente que estava em Cristo, ficou cheia, quando essa mente que estava em Cristo esvaziou-se de si mesmo, o que veio em seguida? Ele ficou cheio de Deus. Quando essa mente que estava nele for nossa e fizer em nós o que fez em Cristo, esvaziar-nos do eu, o que preencherá o lugar? Deus em Cristo nos preencherá. Dessa forma, Deus em Cristo habita em nós, mas o eu deve ser lançado fora do caminho. O eu deve ser lançado fora do caminho. Irmãos, o último texto que eu vou ler se encontra Testemunho para a Igreja, volume 2, página 294. A conversão é uma obra que a maioria das pessoas não apreciam. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno, amante do pecado. Quando a pessoa compreende essas coisas, sua vida anterior parece desagradável e odiosa. Essa é uma das experiências de um novo convertido. A vida começa, aquela vida lá do passado é desagradável e odiosa. Aborrece o pecado. Por quê? Como você agora é melhor amigo de Cristo, aquela vida maltratava Jesus. E agora você não quer mais maltratar Jesus, porque ele é seu melhor amigo. Você defende ele, você protege ele. E a forma de você proteger ele é o quê? Não mais vivendo aquela vida. Aborrece o pecado e quebrantando o coração diante de Deus, abraça Cristo como a alegria e a vida da alma. Renuncia aos seus antigos prazeres. Isso aqui são uma das evidências de um coração convertido. Tem mente nova, novas afeições, interesses novos e nova vontade. Suas tristezas, desejos e amor são todos novos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, até então preferidas a Cristo, são agora desviadas e Cristo é o encanto de sua vida, a coroa de seu regozijo. O céu, que antes não possuía nenhum brilho e nenhum atrativo, é considerado agora como sua riqueza e glória. E a alma contempla como sua futura pátria, onde verá, amará
e louvará aquele a quem o redimiu pelo seu precioso sangue. Deus, Ele quer nos dar tudo novo. Tudo novo. Mas antes, irmãos, antes de Deus fazer novos céus e nova terra, Ele quer fazer em nós, Ele quer nos dar um novo coração. Antes de ter o novo céu e a nova terra, Ele quer nos dar, Ele quer fazer em nós um novo coração. Essa é a vida de Jesus. Essa é a vida de Jesus. Amém? Vamos orar? E aí eu só vou ter obediência se eu estiver ligado a Cristo e tendo comunhão com Ele. Com Ele. E matar o eu. Mas quem mata esse eu sou eu, não é isso? Não. Eu tenho que matar esse eu para que Cristo possa viver em mim. Eu tenho que afogá-lo diariamente, não é isso? Entendi essa Assim pergunta. Cristo virá e habitará em mim. E aí eu terei boas obras. Uhum. Não é? Dessa forma? Só vou ler, né, pra gente... Quando a gente está no mundo, a gente tem prazer de ler a Bíblia? Quando a gente está no mundo, a gente tem prazer de orar? A gente consegue fazer isso por nós mesmos? Não. Como o Ivan explicou, Cristo nos atrai, nós olhamos para Cristo, e ao Ele nos atrair, Ele nos mostra a nossa condição de como somos, e que não podemos libertar de nós mesmos. Isso Ellen White deixa claro, que a gente não pode se libertar de nós mesmos. Mas o ato de permitir Cristo matar esse eu em mim é meu. Eu preciso permitir, eu preciso consentir que Ele mate este eu em mim. É isso que eu falei. Só que não somos nós que matamos, mas é Ele quem mata. Quando eu consinto, em comunhão com Ele, quando eu consinto com Deus, Ele mata por mim. Amém. Entendeu? Foi isso mesmo que eu disse. Ele faz as obras, né? Em nós. Isso mesmo que eu disse. Amém. Eu perguntei. Amém. Então vamos nos ajoelhar? Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, encantados com a maravilha da Tua graça. Querido Deus, nós não possuímos nada, Senhor. A nossa justiça, a nossa obediência, a Tua Bíblia diz que é como um trapo de imundície. Cheira mal diante de Ti. Senhor Jesus, nem orar nós sabemos, nem pedir nós sabemos, mas nós estamos aqui para Te rogar misericórdia, Te rogar perdão. Nos perdoe, Senhor, de todos os nossos pecados. Que Cristo Jesus possa habitar em nós e que possamos, ó Pai, deixar ser atraído por Ele, porque Ele nos atrai. E o ato da alma é deixar ser atraído por Ele. É deixar ser atraído por Cristo. Que Cristo possa ser um encanto. Que possamos amar a Cristo, Senhor, com todas as nossas forças. Que possamos, ó Pai, passar tempo com Jesus. Viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra, por intermédio dos méritos de Cristo. Senhor, nós oramos nesse exato momento, pedindo, Senhor, o Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito nesse momento se derrame sobre nós. Amém. Que caia sobre nós, Senhor, porções dobradas do céu, do Teu Santo Espírito, Senhor. Porque o Senhor está mais desejoso de dar do que nós em receber. E agora, ó Deus, rogamos a Tua promessa, pedir, dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Nesse momento, rogamos pelo Santo Espírito, ó Pai, e que Ele possa cair sobre nossas vidas agora, nesse exato momento. E queremos Te agradecer, porque já recebemos o Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Que possamos
a cada dia viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.